pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Josi e hoje a minha entrevistada é a professora Lília. Olá, professora Lília, tudo bom? Olá, professora Josi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Conte a sua história. Quem é a professora Lília? A professora Lília, ela é antes Lília, filha e filha do Antônio Melo, que foi um flanelinha que reparava carros numa avenida aqui bem com um fluxo intenso de carros, bem conhecida, que é a Presidente Vargas, e também filha da professora Raimunda, que era uma empregada doméstica que tinha um sonho de ser professora e conseguiu realizar esse sonho. Então, eu já começo dizendo que eu tenho duas bases de formação, uma da vida, porque meu pai, autodidata, se tornou um repórter fotográfico. Ele saiu das ruas enquanto flanelinha e se tornou um repórter fotográfico. E minha mãe saiu da condição de empregada doméstica e passou a atuar dentro de sala de aula com projetos também, formando leitores e leitoras. Então, eu costumo ter essas duas formações no que diz respeito à visão de mundo e no que diz respeito a conhecimento escolarizado. Ambos foram muito importantes, porque meu pai sempre disse que era importante a gente olhar o mundo com os nossos olhos, mas se importando com o outro. E a minha mãe sempre disse que nós chegaríamos em algum lugar se fizéssemos investimento na escola e nos estudos. E eu, enquanto filha, tenho essa formação, esse olhar. Mas eu também sou mãe. E eu sou mãe de 4 filhos que todos os dias me fazem aprender muito o que é viver e estar no mundo e seguir essa missão. Mas, para além desses filhos que eu tenho, que são meus filhos biológicos paridos e meus filhos adotivos, eu também tenho meus filhos do projeto. Cada integrante do projeto eu considero um filho meu e eles me chamam de mãe. Então, eu sou essa menina que teve essa formação, essa mãe que tem essa relação afetiva, não somente com os seus de família, mas com os do projeto. E sou essa mulher que sonha realmente com uma educação pública de qualidade e acredita que a educação, ela não só é, como deve ser, um instrumento que transforma a sociedade em um lugar melhor. Então, agora você vai falar do seu projeto, que você foi mentora, Juventude Preta Periférica do Extermínio ao Protagonismo. É um projeto que surge meio a uma grande tristeza, que era o luto vivido pela perda de jovens, e jovens que não só eram meus alunos, mas também eram pessoas que viviam e construíam a comunidade na qual eu vivo hoje, eu moro hoje, que é o bairro da Terra Firme. Então, eu moro em Belém do Pará, aqui no norte do Brasil, e vivo numa comunidade periférica que, segundo as estatísticas e a mídia tradicional, é um ponto de zona vermelha considerado como um dos mais perigosos da região metropolitana de Belém. E é por isso também que é um lugar, um território que ainda em 2014 sofria muito intervenção por parte de policiais militares, policiais milicianos, e também essa disputa de poder entre o tráfico, entre os policiais milicianos e a juventude no meio desse território conturbado. Então, esse projeto ele surge a partir de uma grande chacina em que o maior número de vítimas foi o bairro da Terra Firme, e essas vítimas eram meus alunos e pessoas próximas aos meus alunos. Então, no momento em que todo mundo falava de morte, em que todo mundo chorava e vivia um luto, o projeto convidou a juventude a olhar para a vida e dizer que nós somos sujeitos de transformação e de intervenção positiva na sociedade. Então, o projeto, ele nada mais é do que o reconhecimento e a valorização do dom artístico de jovens da periferia. Como nasceu o projeto?
Ele nasce a partir do momento em que nós tivemos a chacina, essa intervenção, e nós passamos um tempo sem aula. E a escola, ela estava vivendo um momento muito tenso de retorno após a chacina. Então, o assunto no bairro era a chacina, o assunto na cidade era a chacina, e eu não podia ir para a sala de aula sem, pelo menos, ouvir como é que tinha sido aquilo para os meus alunos. Eu tive uma experiência pessoal com essa chacina, e eu gostaria de saber dos meus alunos o que eles tinham passado durante os 3 dias de chacina. E aí, para minha surpresa, eu ouvi, mas eu ouvi pessoas que estavam não somente com muito medo, mas com vontade de dizer que aquilo precisava parar. E ao ter essa vontade de dizer, eles passaram a mostrar as produções que eles faziam. Então, tinham meninos que escreviam poesias, tinham meninas que cantavam e recitavam letras de rap, tinham pessoas que faziam coreografias, tinham pessoas que colocavam isso para o desenho, fazendo intervenção com grafite. Então, eu percebi que havia uma produção intensa e uma produção cultural e artística que tratava essa temática num viés, por um outro viés, que dizia assim: se de um lado a sociedade me encara como alvo de extermínio, por outro eu digo que eu sou sujeito da arte e da cultura. Sou eu que promovo os movimentos artístico-culturais do meu bairro. Então, a partir dessa escutativa, foi que nós começamos a pegar essas produções e conectar com a agenda letiva. Então, por exemplo, se eu tinha um texto para desenvolver, sou professora de língua portuguesa do ensino médio. Então, se eu tinha um texto para desenvolver, eu deixava aquele texto que eu já tinha selecionado e passava a pesquisar produções deles, letra de música, poesias, e aí aquele material que antes era excluído da sala de aula passou a ser visto como material didático e passou a atrair também o interesse dos alunos que não entravam em sala para poder saber por que aquela professora estava tratando daquele material e daquela forma, porque eu não só fazia atividades com eles, mas a minha avaliação passou a ser a produção deles. E aí surge o projeto. Esse projeto ele vai se configurando, ele vai se formatando e criando um perfil em que houve a construção de diferentes grupos. Havia um grupo só de poesia, um grupo só de teatro, um grupo só de dança, um grupo só de arte visual. E aí esses grupos eles passaram a interagir entre si, combinando temáticas para poder produzir cada um dentro da sua área, né, dentro da sua arte. E a gente combinava um dia específico para trazer todas as produções voltadas para aquela temática. E aí se construiu o sarau chamado É Nós por Nós. Primeiro o sarau era feito dentro da escola, no pátio da escola, mas depois, devido ao diálogo que nós tivemos com os coletivos culturais do bairro, nós passamos a fazer dentro e fora da escola. Então tinha um sarau que era feito dentro, mas um sarau que era feito na praça, onde era ponto de encontro dos jovens. Tinha um sarau que era feito dentro, mas tinha um sarau que era feito na esquina, onde foi morto aquele jovem que era representativo e significativo para um determinado grupo. Então, nós passamos a fazer um mapeamento do território, do bairro, trazendo uma reflexão acerca desse extermínio, mas a partir da produção artístico-cultural desses jovens. E isso foi se fortalecendo cada vez mais. Qual a relevância social do projeto? Quando você percebe que o indivíduo que está dentro de sala de aula, ele não é um indivíduo passivo, ele é um indivíduo ativo, mas ele é um indivíduo ativo que interfere diretamente na sua realidade. Ou seja, aquilo que de repente está sendo visto em sala de aula vai servir também fora de sala de aula, mas vai servir de maneira prática e até utilitária dentro da sua casa, da sua família. Por quê? Nós temos vários exemplos para poder explicar como é que funciona isso. Um pai e uma mãe que vê o filho rabiscando o caderno
e riscando parede, ao invés de estar com a cara no livro, decorando fórmula da matemática e da física, ele julga esse menino como um menino que não quer nada com estudo e pede o tempo todo para ele parar de rabiscar e passar a estudar. Mas a partir do momento que ele se insere num grupo em que essa intervenção passa a ser uma intervenção artística num muro que é significativo para a comunidade, como, por exemplo, a maior escola do bairro, e aí ele passa a grafitar e trazer temáticas, e essas temáticas passam a servir de pano de fundo ilustrativo em outros contextos, como um desfile de moda. Tudo isso que eu estou falando aconteceu. Como um desfile de moda, aquele pai e aquela mãe é a primeira pessoa a dizer: quem fez isso aí na parede da escola foi meu filho. Então ele deixa de taxar esse aluno, esse sujeito, como uma pessoa que não quer nada com estudo, passa a ressignificar o seu entendimento acerca de estudo e começa a valorizar a produção daquele indivíduo que antes, aos seus olhos, era uma produção inútil, passa a valorizar e respeitar como uma produção artística, porque agora não somente a comunidade reconhece, como o próprio trabalho dele passa a ser um recurso financeiro dentro da sua família. Esses meninos, por exemplo, passaram a ser contratados no centro para fazer intervenções com a poesia, com a dança, e receber cachê por isso. E voltar para casa com um dinheiro dizendo: ó, pai, isso aqui é da minha arte. Então ele passa a ter duplamente orgulho desse filho. E aí isso foi modificando não só dentro da escola, como na comunidade, como dentro da família. E nós temos vários relatos que isso aconteceu. Aí, respondendo a pergunta, por que isso é importante para o social? Porque, além da gente dissolver uma ideia estigmatizada, excludente da juventude periférica, por outro lado também, a gente incentiva a eles se inserirem de uma forma com valor devido no mercado de trabalho. Esses meninos, eles são artistas, eles são pessoas que têm uma criatividade estimulada por ausência de políticas públicas, de direito, que a gente sabe, desde a infância, e de repente agora ele passa a ter um instrumento ou um movimento que estimule essa criatividade, trazendo valor para a sua identidade, para a identidade do seu território e gerando renda para a comunidade. A gente pode falar, inclusive, em autossustentabilidade de um território periférico, por exemplo. Pelo que você está falando, esse projeto aconteceu mudanças significativas na comunidade onde você trabalhava, tanto dentro da escola como fora da escola, e as famílias que às vezes não aceitam aquele filho que está rabiscando. E a partir daí desse projeto que esses rabiscos viraram arte, a família começou a valorizar. Isso não aconteceu somente no arte visual, né? Eu estou dando um exemplo de uma expressão artística. Mas isso aconteceu, por exemplo, na poesia. O grupo de poesia, ele é uma poesia específica que a gente diz afro-indígena ribeirinha, porque reconhece e valoriza a nossa identidade, ancestral, inclusive. Mas, assim, aquela menina, até o ponto de reconhecer que aquilo era poesia, porque nós temos uma poesia canonizada que é escolarizada, que é repassada dentro das escolas, que coloca o garoto ou a garota assim, num lugar distante dessa função ou dessa ocupação de repente, ser um autor ou uma autora, de ser uma poetisa ou um poeta. Mas a partir do momento que a gente começa a reconhecer algumas vertentes da literatura, como a literatura preta, que é chamada de pé descalço, de pé no chão, e começa a aproximar não somente as produções poéticas, mas aproximar também os autores, porque nós trabalhamos muito autores vivos e trouxemos esses autores para a escola para que pudesse dividir palco e recitar juntamente com aquele autor que ele estudou. Então, assim, olha como isso daí muda completamente a relação do aluno com esse conteúdo. Eu primeiro
passa a trazer a poesia, ele passa a refletir, ele percebe que aquela reflexão daquele conteúdo tem a ver com a realidade dele, transforma essa realidade e depois ele vai para o palco recitar a poesia dele juntamente com a referência que ele teve no momento em que ele escreveu. Então, tudo isso já é muito significativo. Então, assim, o pai e a mãe, mais uma vez, olha para aqueles escritos e diz assim mesmo, vai estudar, isso não vai te dar futuro. Mas, de repente, essa menina e esse menino agora está abrindo eventos como a Feira Pan-Amazônica do Livro, que é uma dos eventos em fomento à leitura e leitor, é um dos maiores eventos da América Latina. Eles foram lá. Mas eles não só foram lá, eles foram dentro da programação, como os entrevistados, os autores, as atrizes, os poetas, as poetisas. Então, eles estavam num lugar de fala em que eles estavam ocupando o sujeito de arte e de cultura. E aí o pai e a mãe olham e dizem assim, nossa, minha filha cresceu, meu filho é importante. E ele mesmo olha para ele e vê que esse movimento é significativo. Isso aconteceu em todos os grupos que nós formamos. Nós somos 7 grupos de trabalho e cada grupo de trabalho atua com uma arte específica. E isso aconteceu em todos os grupos. Todos os grupos, eles conseguiram não somente fazer um movimento cultural dentro do território do nosso bairro, mas também sair para o centro e ocupar os teatros, os palcos, os eventos do centro da cidade, lugares em que muitas vezes excluem esses meninos e essas meninas. Então, não só eles quebraram esse lugar de exclusão, como eles ocuparam o lugar que lhe é devido, abrindo portas para outros jovens, porque todas as vezes que nós fazíamos os saraus, os eventos, nós éramos chamados em escolas públicas, estaduais e municipais, para poder levar o resultado desse projeto. E muitos jovens olhavam para eles e diziam assim, mas isso a gente faz aqui, e não sabia que isso era arte. Pois é, então bora fazer, porque isso é arte, isso é movimento e isso transforma. Então eles acabaram sendo também multiplicadores dessa ideia em outros territórios periféricos. Não somente aqui em Belém, não somente no estado do Pará, mas uma rede gigantesca fora do estado. Tanto é que a gente está agora falando contigo. Verdade, ótimo. Você estava falando e eu pensando, esse projeto não deveria virar uma política pública no Estado? Deveria virar política pública no Estado, deveria virar projeto piloto da escola no qual nasceu e deveria estar, pelo menos o resultado dele deveria estar nos encontros como reflexão e debate não somente para sujeitos da educação, que têm interesse nessa área do ensino-aprendizagem, mas também dentro das próprias comunidades, porque quando a gente pensa em aprendizagem, em ensino, e quando a gente reflete o papel da educação, a gente vai entender que não somente a escola exerce essa função, tanto é que muitas vezes, por se ter uma visão fechada de educação e ter ainda uma conduta e uma intervenção dentro do ensino-aprendizagem fechada e tradicional, não dialógica, a gente perde nossos alunos para a internet, para a rua, para movimentos que são muito mais interessantes para eles e aos olhos deles, porque eles percebem que eles são sujeitos ativos que interferem e que são importantes dentro do processo. Então, essa pertença, esse pertencimento, ele é muito importante dentro desses espaços de aprendizagem. E aí a gente pode entender que a igreja educa, a família educa, a rua educa, a escola educa. E aí eu acho que essa reflexão ela poderia estar presente em diferentes espaços e esse projeto ele poderia estar muito bem dialogando dentro desses espaços. Sim. Seria muito importante, né, que tivesse uma abrangência maior em todo o estado, porque se virasse uma política pública, todas as escolas do estado poderiam estar trabalhando esse projeto. Nós estamos cumprindo com uma agenda de encontros com educadores, levando
o fruto das nossas atuações, né? Quando eu falo nossa, é porque é feito por muitas mãos. É um projeto que foi construído a partir de diferentes sujeitos, construindo vários processos e processos em diferentes espaços concomitantemente. Então, nós estamos cumprindo essa agenda, mas eu acredito que ainda não é do jeito que deveria ser. Eu ainda defendo a ideia de que nós poderíamos, sim, ter mais espaços, mais estruturas e mais oportunidades de dialogar. E mais apoio também, que é importante, né? O apoio. Essa rede afetiva, eu chamo de rede afetiva e colaborativa, ela é a base de todo o trabalho que se tem hoje voltado para a educação. Eu acredito que quando tu tens o teu canal, que tu convidas um professor, que tu consideras que tem uma experiência interessante para dialogar, para socializar, é o que há de mais importante, é esse momento, exatamente agora em que eu estou falando contigo, que tu estás me ouvindo, que eu estou te ouvindo e que outros ouvirão e que futuramente estabelecerão contato e trocas de experiência. Tem um monte de professores e professoras com trabalhos brilhantes em todo canto do Brasil e eu acredito que essa rede agora ela é significativa para que a gente possa garantir a transformação, principalmente nesse período pandêmico. Essa pandemia foi triste, houve perdas de aprendizagem significativa. Tem educadores que falam que não houve, outros falam que sim. Eu, a professora, falo que sim, houve sim. Até nas crianças, que hoje eu trabalho na educação infantil, e eu vejo a diferença das crianças que nunca foram na escola, que perderam, elas estavam com 4 anos, ficaram 2 anos fora da escola. Então, houve perda, sim, significativa, grande. Que a educação, você sabe que a educação brasileira, ela já tem um atraso. Juntou a pandemia e esse atraso que a educação em vários estados são bem defasadas e aumentou mais ainda. Eu sinto muito ainda a falta do investimento na educação socioemocional de nossos alunos. E assim, tratar com responsabilidade o socioemocional é estar junto e ter espaços de convivência. Não tem como você ter condições de desenvolver qualquer tipo de metodologia, ainda que sejam metodologias ativas, se você não conhece a realidade desse processo de aprendizagem que os alunos trazem e trazem diferentemente. Assim, cada indivíduo é uma história que se relaciona de forma diferente dentro daquele espaço que nós estamos tratando qualquer conteúdo, qualquer atividade, enfim. Então, negar tudo isso é falta de responsabilidade com o momento que requer cuidado. Quem é mãe, quem é pai, por exemplo, consegue perceber a diferença e a mudança nos filhos. O quanto nós adoecemos, o quanto a nossa saúde mental ela foi comprometida nesse momento em que nós tivemos que ficar isolados, que nós passamos por muito medo. E, infelizmente, mais uma vez, a comunidade periférica foi alvo dentro desse processo. Porque se o Covid-19 ele existiu para todo mundo, mas nem todo mundo estava em condições iguais de enfrentamento. Então, é óbvio que quando você tem condições de comprar um respirador, de pegar um avião, de sair do estado, de garantir uma consulta, de comprar as medicações, nem tempo hábil para que você possa ainda correr atrás, é uma coisa. Mas quando você está simplesmente largado, sem nenhuma assistência, sem nenhum suporte, onde o sistema de saúde está colapsado, as portas estão fechadas e você está olhando ao redor e a maioria das pessoas que você tem como referência está morrendo, você pega e diz assim, agora, né? Então, assim, mais uma vez, nós ainda precisamos falar de extermínio,
porque existe um extermínio da bala na cabeça, mas existe o extermínio da ausência de direito, de garantir direitos, né? A saúde de qualidade, a segurança, a educação pública, tudo isso são formas de se matar pessoas, e se tem matado, a gente consegue perceber uma necropolítica muito bem estruturada para matar pessoas, e pessoas em grande quantidade. Aí eu preciso abrir aqui um grande parêntese, porque estou num território amazônida e preciso falar dos nossos ancestrais, dos nossos povos originários, que têm sido alvo de extermínio constantemente. Quando eu falei da aprendizagem, eu também incluo o emocional. Então, as escolas, nesse momento, elas não têm que focar só no conteúdo, e sim no acolhimento das crianças, adolescentes, de toda, e até dos pais, né? O acolhimento, quando você acolhe a criança, você também tem que acolher a família, a comunidade escolar. O índice de violência doméstica aumentou muito durante a pandemia. A questão do abandono às pessoas da comunidade LGBTQIA+, também aumentou. A violência, né, a transfobia aumentou muito. E aí a gente não pode esquecer que dentro de um período em que se tem essa necessidade de se fechar em um espaço, quando o espaço ele não comporta todo mundo dentro, e quando a família ela já está desestruturada, todas as outras mazelas são potencializadas ali dentro. Fora o desgaste emocional que se tem de não saber o que se vai comer no dia seguinte, quando predominantemente a comunidade periférica trabalha com o comércio, com os espaços abertos em que você precisa estar todos os dias lá para poder garantir a refeição diária. Se você deixa de ir, você deixa de ter o que comer. Então, isso foi uma realidade muito próxima a nós. Nós tivemos, inclusive, que voltar para a escola para pensar em resolver essas questões básicas de o que eu vou comer hoje. Muitas vezes nós conseguíamos a cesta básica para entregar, eu falo, conseguíamos nós enquanto projeto, porque nós fizemos muita campanha, mas nós chegávamos com a cesta básica na casa da pessoa e ela dizia, eu não tenho gás. Entendeu? Eu não consegui fazer o cadastramento da renda emergencial porque eu não tenho dados móveis. Então, assim, nós fizemos uma força-tarefa de lidar e superar esses problemas, assim, que às vezes a gente nem processa de tão básicos que são. A gente até esquece disso. É muito simples para quem já tem uma infraestrutura, por menor que seja, simplesmente chegar lá e riscar o fósforo e ligar o fogo. A gente não para pensar que existem casas que o gás acaba e não tem como repor, e fica sem gás. É triste ver situações assim, né? Porque para muitos o gás não é nada, e para outros o gás é tudo, é o que ele precisa para cozinhar aquilo que ganhou, tem o alimento, ganhou o alimento e não tem o gás. É muito complicado. Essa discrepância que nós temos. Ali alguém tem para jogar no lixo e do outro lado, atravessa a rua, o outro não tem nada. É triste, é muito lamentável o que acontece no Brasil. Então, não só em Belém, mas sim, se você conversar com as pessoas, em vários estados houve isso. Aqui em São Paulo, ser uma cidade mais rica do país, acontece isso. Então, não é só exclusivamente em Belém, mas em todo o Brasil. São Paulo, que é considerada, uma metrópole mais rica do Brasil, acontece isso. E falta de políticas públicas nesse sentido. Vamos seguindo aqui. Você acha que um projeto ele nasce pela necessidade do professor ou pela necessidade do aluno? E se tem uma hora certa para que o professor faça, elabore ou crie um projeto? Nasce pela necessidade dos dois, né? Eu acredito que nem tem como continuar se não tiver essa motivação pelos dois lados. Mas, assim, é necessário que, para que ele surja,
tenha uma percepção dentro de um contexto de sensibilidade do professor. O professor precisa ter essa sensibilidade de perceber que talvez aquele planejamento que ele leva não está conseguindo alcançar aquele momento, aquela turma em que ele está. Então, é momento, por isso que eu gosto muito, para mim, a palavra-chave no meio de tudo isso é a escuta, porque quando a gente escuta o outro, mas não é só escutar, é escutar se importando, né? Então, quando a gente escuta o outro, a gente consegue compreender os nossos processos e, ao compreender os nossos processos, a gente tenta colaborativamente, ou seja, através desse diálogo, a gente consegue pensar em soluções coletivas. Então, assim, é muito aquela coisa que a pandemia trouxe enquanto ensinamento, de que o teu problema é meu também. Imagina se todo mundo parasse para pensar numa pandemia do eu vou cuidar só de mim, vou colocar a minha máscara e dane-se o mundo. O outro, quando não usa máscara, joga o vírus para mim. Então, o problema dele é meu também. E a minha consciência tem que ser também a dele. E nós precisamos juntos sair de uma situação. Então, a solução ela é coletiva. E a reflexão parte dessa escuta e desse diálogo. O que é que nós vamos fazer? Então, eu acredito que o momento, ele é sempre. Existe um momento de surgir o projeto? É sempre. Sempre, como assim sempre? Sempre que uma situação te incomoda. Se ela te incomoda, é porque está incomodando muita gente. Então, bora parar para se ouvir e pensar em como é que nós vamos sair. Eu nunca pensei que o projeto fosse dar onde deu. E quando eu comecei a escutar e a utilizar, eu achava que ia ser somente material didático. Eu pensava assim, bom, eu vou vir aqui, vou pegar essa produção ali, vou fazer uma atividade, vai ser, aí eles vão voltar para a sala de aula e tudo bem. Virou uma revolução em que eu era o que menos importava. Eu já não tinha controle de absolutamente nada. Na verdade, eu nunca nem tive controle de nada. Eu lembro, inclusive, que na segunda chacina que nós sofremos, que já foi em 2018, e a primeira foi em 2014, o projeto surge em 2015. Nós passamos 3 anos atuando, e aí, quando foi em 2018, houve uma segunda chacina que, quando eu me deparei com ela, eu pedi para retirar do projeto. Disse, não tenho mais condições. Nada do que a gente vai fazer vai mudar essa realidade. Nós vamos continuar morrendo, nós vamos continuar perdendo pessoas significativas e eu não tenho mais estrutura emocional para estar nisso. E me retirei. Só que aí veio a história do filme Pantera Negra. Foi quando a Marvel lança o filme no cinema. Eu levo meus filhos biológicos para o cinema e fico olhando e digo assim, gente, os meus alunos têm que estar nessa sala de cinema. Porque a representatividade do filme trazia uma realidade nossa. E eu precisava que os meninos do projeto estivessem lá. Então foi quando nós começamos a campanha através da minha rede social. Foi um apelo, foi um lamento. E aí nós fomos ao cinema. Nós conseguimos levar 400 jovens do bairro da Terra Firme ao cinema. E essa ida ao cinema, devido à representatividade do filme, gerou um impacto forte nele, em que eles resolveram produzir um documentário, contando tudo do que tinha acontecido desde 2015, explicando tudo o que tinha acontecido, trazendo a receptividade do filme. E aí o filme que eles fizeram, esse documentário, ele é chamado Nós por Nós, está no YouTube, inclusive, ele foi vencedor de um prêmio em que a premiação levava a obra para o cinema. Então, essa experiência. Primeiro, nós vamos ao cinema e, assim, predominantemente, pela primeira vez, eles chegam à sala de cinema. Muitos até assustados com aquela tela, impressionadíssimos com aquele espaço. E aí, eles vão lá, assistem um filme, o filme impacta, eles voltam, fazem um filme, e quando eles retornam para a sala de cinema, eles já não vão mais ser espectadores. Eles vão ser roteiristas, atores,
atrizes cineastas, eles voltam nessa condição de ter feito filme. E aí, esse filme, quando ele é projetado, ele começa a contaminar vários outros jovens. Então, houve, de fato, uma grande revolução. E eu lembro que na época em que nós estávamos fazendo a campanha, eu era chamada pela equipe da escola, principalmente da direção, dizendo assim: o que tu vais fazer com 400 jovens no cinema? Esses meninos não têm controle. Eles vão fazer... tu vais voltar envergonhada de lá. Eu ouvia muito esse juízo de valor de que levar 400 jovens para o cinema é como se eles fossem destruir tudo, parece como se fosse bando de sei lá o quê. E aí eu lembro que foi, na verdade, uma das respostas de um dos meninos numa entrevista, foi que eu me lembrei da resposta que eu dei. Naquela época lá, quando me chamaram e disseram: tu vais te arrepender, eles não têm controle. E aí a minha resposta foi: eles não precisam ser controlados. Não tem por que ter controle. O controle dentro de uma escola é algo ilusório. Você passa o tempo todo controlando o aluno, dizendo que ele não tem que riscar a parede. E o tempo todo a escola está pintando a parede de branco. E o tempo todo os meninos estão riscando a parede. Não tem controle. Eles riscam a parede, eles riscam a carteira, eles riscam a mesa. Aí tu fala assim mesmo: meu Deus, o que a gente faz? Dá a parede para ele riscar. Ressignifica isso. Eu fui numa das premiações do Global Teacher Prize, fez com que foi o Global, não, foi o Prêmio Professores do Brasil, fez com que os professores vencedores fossem até o Canadá dialogar com outros projetos significativos. Eu estive nas escolas no Canadá, e as paredes das escolas públicas do Canadá são todas com intervenção de alunos com fórmula matemática, com fórmula de física, com letra de música, com poesia. É tudo colorido. É um lugar que tu chegas e parece um parque de diversão, um shopping, uma coisa agradável de chegar. E aí o que acontece? O aluno, quando ele entra na escola, que tem uma intervenção feita pelas mãos deles, ele cuida desse espaço, porque é um espaço que é dele. Ele fez aquela transformação. Então, como é que se resolve? Eu ouvia muito isso: professora, como é que a gente vai resolver? Gente, entrega na mão do aluno, ele tem a solução. O problema é que a gente acha que a sala de aula tem que ser um lugar silencioso. Como silencioso se nós estamos lidando com seres humanos em uma taxa absurda de hormônio? Já viu adolescente reunido? Eles gritam, eles não sabem nem falar, eles gritam, eles falam se batendo, sabe? Se movimentando. Eles não conseguem ficar sentados, não é natural deles estarem sentados. Então deixa eles se movimentarem, desde que esse movimento seja produtivo, desde que essa relação seja uma relação para complementar, uma relação assim de uma aprendizagem em grupo. Eu consigo entender o que tu queres, então entendes o que eu quero, embora fazer junto, entende? Então, desconstruir a ideia de bagunça. Várias vezes eu tive minha aula interrompida por alguém batendo na porta, dizendo assim: professora, o que está acontecendo aqui? Não está tendo aula, não? Claro que está, é a aula. Aí diz assim: mas essa bagunça? Sim, não é bagunça, é produção. Os meninos não produzem no silêncio. Entende? Então, assim, é compreender o tempo deles, a maneira que eles têm e dialogar com essa linguagem. Eles não vão quebrar nada se eles se sentem pertencendo àquilo. Eles não vão destruir nada. Eles não precisam de controle, eles são descontrolados. Nem mãe controla filho, nem pai controla filho. Como é que a gente vai controlar? É uma relação de confiança. Você precisa construir afetivamente laços afetivos de dizer: eu confio em ti. Foi isso que eu fiz com os meus alunos. Antes de ir para o cinema, eu coloquei todo mundo no auditório. Era gente para tudo quanto é lado. Eu não conseguia eu não conseguia reconhecer. Era tanta gente, tanta cabecinha, que eu falava: ai meu Deus, tomara que dê tudo certo, mas bora lá. E aí eu dizia assim para eles: eu confio em vocês. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque vocês são responsáveis por esse evento. Então, nós estamos conquistando um espaço em que muita gente aposta negativamente nessa relação. Eu confio em vocês. Olha, várias pessoas me chamaram depois para dizer: nossa,
A sala de cinema não tinha uma pipoca no chão. Ninguém virou um copo de refrigerante. E eu dizia assim, gente, claro. Aí depois eu comentando, claro, eu tenho que dar feedback nas turmas, né? Aí eu ia para a turma e dizia, olha, nossa, todo mundo elogiou, impressionante, disseram que não tinha uma pipoca no chão. Aí sempre tem um engraçadinho dizendo assim, claro, Sora, caiu, mas a gente pega, a gente vai deixar lá a pipoca. Né? Então, assim, tem toda uma história deles se sentirem à vontade de ser quem eles são e da gente confiar nesse processo de crescimento. Uma outra coisa que eu gostaria muito de falar contigo e com quem está assistindo, as escolas tradicionais, elas costumam muito a não reconhecer e valorizar o erro. Pelo contrário, o erro ele é punido, há uma punição para o erro. Eles estipulam regras, você entra na regra, está de acordo, estrelinha. Errou, pronto, desabou. Como se o erro não fosse parte do processo do acerto. Como se ele não fizesse parte da aprendizagem. Então, eu acho que, inclusive, é preciso reverter essa relação com o erro. Nós, que estamos numa fase adulta, que somos maduros, que passamos por várias experiências, nós estamos constantemente experimentando novas soluções e descobrindo que umas nem são tão eficazes quanto as outras. Por que eles, dentro de um processo em que estão tão novinhos, tão maduros, precisam acertar de cara? E por que a gente tem que dizer que o acerto é melhor que o erro? Eu acredito que faz parte de um processo importante para se aprender e que o erro, aos olhos de um, pode ser acerto aos olhos de outro. Então, conclui-se que não existe erro e nem acerto. Existem níveis, processos e momentos que a gente tem que experimentar de acordo com as nossas necessidades e demandas. E a escola deveria proporcionar esse laboratório para esses sujeitos, para que eles pudessem ser mais maduros, para que eles pudessem ser mais seguros, para que eles pudessem garantir a felicidade deles lá fora, que é onde eles vão experimentar de fato todo esse conhecimento. Eu quero pontuar duas coisas que você falou sobre a questão dos estudantes não se comportarem. Claro que você não ia pegar eles e levar assim de uma hora para outra sem uma conversa. Então, houve aquela conversa, para eles foram orientados. Então, tinha tudo para dar certo. Na verdade, eles foram engajados na campanha. Quando eu fiz o Lamento na minha rede social, não era uma campanha ainda. Eu nem sabia que ia acontecer a campanha. Eu simplesmente disse, poxa, acabei de assistir um filme, gostaria muito que meus alunos fossem, mas infelizmente, dado ao preço, ao deslocamento, o público-alvo não vai alcançar esse espaço. E aí, nos comentários, ainda era no Facebook, os comentários, um ia marcando o outro e ia sugerindo soluções. Professora, a senhora conhece o projeto tal? Professora, procure fulano de tal? E o compartilhamento, em 24 horas, nós tivemos para mais de 300 compartilhamentos da postagem. Aquilo me assustou. Eu disse, caramba, isso aqui é alguma coisa que realmente comove. Então, bora lá fazer disso algo? E aí eu voltei para a sala de aula e pedi para que eles me ajudassem. Me ajudem. Nós estamos agora tentando levar vocês para assistir esse filme. Esse filme é bacana, esse filme é importante, ele é significativo. Então, vamos lá? Então, o que foi que aconteceu? Eles foram parte desse processo de dizer, é importante eu ir. Então, eles viram, inclusive, a dificuldade, porque nós tivemos muitas portas fechadas antes das abertas. Então, eles viram a dificuldade da gente conseguir a garantia de estar lá. E a garantia de estar lá cumprindo com todas as etapas de uma sala de cinema. Por exemplo, o refrigerante e a pipoca. Eu lutei muito para que eles tivessem direito a uma sessão de cinema com refrigerante e pipoca. Então, assim, não foi uma coisa simples e não foi uma coisa da noite para o dia. Foi resultado de um investimento e muitos esforços de muitas mãos. Então, agora sim, eles estavam ali conscientes da responsabilidade de usufruir algo que foi difícil conseguir. Então, eles não iam estragar isso.
Então, é diferente de repente, eu já chegar aqui, isso acontece muito, inclusive, com famílias bem estruturadas financeiramente, em detrimento a famílias que não estão tão estruturadas. Às vezes, os pais dão tudo muito de mão beijada, assim, sem nem explicar o processo daquilo. O pai e a mãe sabem o custo que tem, mas o filho não percebe, e acaba não valorizando. Então, eu acho que nesse momento, quando eles também pertencem a essa campanha, essa construção de conseguir essa ida, faz com que eles comecem a ter a responsabilidade de não fazer nada de errado para que aquilo continue, porque depois da nossa ida ao cinema, nós tivemos vários convites de parceria, de estar pelo menos uma vez ao mês, pelo menos quando estrear alguma coisa, nós fomos convidados. Então, até hoje, tem pessoas que falam assim, professora, a senhora é aquela da campanha, nós estamos aqui com uma sessão com tantos lugares, a senhora quer trazer seus alunos? Então, a gente construiu ali uma rede já, e eles têm consciência da importância disso. Excelente, né? Porque eu acho que tinha vários estudantes que nunca tiveram acesso ao cinema, e foi a oportunidade que eles tiveram de conhecer, então valorizaram. Tão bom quando isso acontece, né? A gente fica feliz. Tem muitos professores que não gostam de trabalhar com projeto. Quando eu falo muitos, porque eu estou fazendo esse trabalho de trazer professores para falar de projeto, e tem professor que fala, não acredita em projeto. Acha que para alcançar os resultados é muito demorado. O que você pode falar para esses professores? É difícil sair de uma zona de conforto, né? Quando a gente é por isso que inicialmente eu te disse que isso era uma necessidade de ambos, porque é preciso você também ter o interesse de participar da mudança. Não se muda sozinho. Dentro de uma relação dialógica, quando você ouve o seu aluno, ele também te invade, te atravessa com muitas narrativas que incomoda, porque você se olha e se reconhece em muitos aspectos. A pedagogia de projetos e a atuação com as metodologias ativas faz com que você constantemente avalie o seu processo, a sua atuação pedagógica. Você olha o tempo todo para você e para a sua conduta pedagógica e pergunta, será que está funcionando? O que está faltando? Por que não está engajando? E tem vezes que a gente tem que se olhar e dizer, não deu certo, bora voltar? Entendeu? Então, assim, é difícil, porque é muito mais, eu não vou dizer que é mais fácil, mas é muito mais confortável você passar um conteúdo que já tem no livro didático, depois você passar uma prova de algumas questões e transformar aquilo numa nota e lançar. Pronto, tá tudo ok. Inclusive, eu estou, de acordo lá com o cronograma, eu estou ok com a direção, com a equipe pedagógica, tá lindo. Mas e quando você desenvolve um processo que os sujeitos passam a questionar as regras e normas da escola? Que os sujeitos passam a intervir ativamente em coisas que estava tudo bem, foi só aquele indivíduo chegar para trazer problema. Então, os meninos, eles passaram a ser, inclusive, taxados como os alunos da Lília Mello. Então, eu falava, isso é aluno da Lília Mello, isso aí não é problema. Porque problematizar também faz parte do processo de ter consciência de ser e de se onde está. Paulo Freire fala muito disso, inclusive. Então, assim, não se está ainda preparado em alguns lugares e alguns ambientes para essa problematização. É preciso se perguntar, será que eu quero essa mudança? Ou será que eu tenho condições de sustentar todas as etapas que elas vão me revelar? Porque, por exemplo, se tu me perguntares, Lília, o que tu queres agora, daqui para frente? Para onde é que tu vais? Eu vou te dizer, eu posso muitas vezes não saber o que eu quero e nem para onde eu vou. Mas eu sei o que eu não quero e nem onde eu não vou estar. Então, assim, como é um processo dialógico e ele é contínuo, porque se constrói no desenrolar das coisas, não se tem certeza de absolutamente nada. E tu queres coisa mais inquietante e provocante e incômoda, de não se ter certeza, né? Mas, por outro lado, é importante os educadores e as educadoras começarem a se perguntar
sobre o papel da educação num sentido de um futuro desejável. Porque a gente tem percebido, e as experiências, historicamente se tem comprovado, de que não basta ter só a graduação, de ter a titulação, de ter um certificado, mas existe alguma coisa que é do indivíduo que faz diferença, e que faz diferença nos espaços familiares, profissionais, enfim, todos os espaços. Então, é da escola também esse compromisso de fazer com que as pessoas se repensem enquanto indivíduos, enquanto sujeitos. Mas o educador também vai precisar se repensar. O educador também vai passar por processos e por mudanças. E isso é trabalhoso. E não é só trabalhoso, isso dói. Muitas vezes a gente se sente solitário num processo. Muitas vezes a gente se sente desvalorizado dentro de um contexto. E isso é doloroso. Mas é bem melhor do que deixar do jeito que está. Do jeito que está, nós já sabemos que não dá certo. Então, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Então, eu acredito que educadores e educadoras que ainda têm essa resistência porque não é algo muito inconstante e dinâmico. Muda muito. E aí a gente precisa se expor, e não é fácil se expor. Nem todo mundo está disposto a dar a cara a tapa, a ter o seu trabalho julgado por qualquer pessoa, inclusive. Eu, enquanto professora de 3º ano do ensino médio, fui julgada porque não estava dentro de sala de aula estudando a estrutura da dissertação argumentativa para poder garantir o Enem para os meninos. Eu estava na rua, tocando tambor, cantando com eles, e os pais chegavam e diziam assim: sim, que professora é essa? Como é que o meu aluno, como é que o meu filho vai garantir a redação dele? Coincidentemente ou não, no ano em que eu fui mais julgada, foi o ano que a prova, o Enem, veio com a democratização do acesso ao cinema, coisa que nós estávamos fazendo no meio da rua. Os meus alunos falaram super bem e o projeto foi citado em todo o Brasil. Eu tive prova que foi escaneada e fui bater um print da tela e falava assim: professor, citei um projeto aí no Norte, que eu lembro que não sei o que. Então, quer dizer, se isso não é resultado, e isso não é comprovação de que nós estamos no caminho certo, eu não sei o que é. Porque com toda a estrutura que a máquina tem, que as secretarias de educação têm, não tem tido um retorno tão positivo. Então, será que não está na hora de repensar? Será que não está na hora de investir em um outro processo? Né? Eu acredito muito nisso, inclusive. Os cursos técnicos, eles têm eles têm exercido metodologias que estão funcionando muito bem e estão engajando muito as pessoas, os alunos, independente de faixa etária. Então, por que funciona em alguns espaços e em outros não? Eu acho, inclusive, que é uma questão de investimento quando não funciona. Tem projetos brilhantes em escolas públicas que são fadados ao fracasso, por falta de estrutura e de suporte ao professor. O professor, às vezes, precisa de uma extensão e não consegue. E aí a gente vê a escola abrindo porta para outras pessoas que têm outros discursos e que ficam nas melhores salas, mas que vão tratar conteúdos que nem vai ser tão... que vai ter um retorno tão significativo para o nosso público. Lembrar que a nossa comunidade escolar não é somente professor e aluno, mas é aluno, é professor, é porteiro, é comunidade externa, é o entorno dessa escola, porque aquele indivíduo que está ali do lado, na feira, vendendo cheiro verde, é a mãe do meu aluno que está dentro de sala de aula. Eu preciso entender isso e fazer alguma coisa com isso. Se hoje você fosse escolher uma profissão, você escolheria na área da educação? Sim, mana. Olha, eu devo ser louca. Mas, assim, eu não consigo. Eu sou apaixonada por isso. Assim, eu gosto de gente e gosto dos processos. Então, eu me encanto. Às vezes eu fico em silêncio vendo pessoas resolvendo, criando soluções para pequenos problemas. Eu acho fantástico como é que eles se articulam para concluir algo e o quão criativo
é a solução e a desenvoltura delas, né? E aí eu fico pensando assim, vou te dar um exemplo, que é um exemplo assim, que eu aprendi muito. O grupo de poesia, que hoje recita poesia autoral, que já publicou livro, que já participou da Feira Panamazônica do Livro, ele surgiu dentro de uma turma de 9º ano, em que eu fiz uma dinâmica e uma aluna revelou que sofria abuso sexual por parte do pai biológico. E no momento em que ela revela, na hora da dinâmica, a outra aluna diz eu também. E a outra conta uma outra história. E a outra... Conclusão, em uma dinâmica que eu achava que ia só iniciar a aula e depois continuar, eu tive a revelação de 8 meninas que eram abusadas sexualmente por pessoas próximas ou pai biológico. Eu me deparei com aquilo e disse assim, para tudo, porque eu estou numa dinâmica em que a menina vai voltar e vai ser abusada de novo. E aqui está mexendo com várias estruturas, eu preciso... É uma intervenção policial, é uma denúncia, é um encaminhamento. E no meio de tudo aquilo, eu fui abordada de uma tal maneira, percebendo que muitas outras pessoas já sabiam disso e que não conseguiam fazer nada pela própria relação de poder que o abusador tinha na comunidade. E aí, o que a gente faz? Como é que se resolve isso? Eu estava completamente perdida. Mas aí eu fui percebendo que, coincidentemente ou não, elas tinham o hábito de escrever essa dor e passar para aquelas partes do caderno em que ninguém liga, né? É aquela parte em branco, a margem, a contracapa. E aí eu comecei a supor, ou pelo menos a provocar, isso que vocês fazem na poesia, não? Isso não está sendo uma produção poética? E comecei a estimular isso e juntas nós fomos descobrindo isso, né? E aí surgiu um grupo de meninas que escreviam poesias e que passaram, através da poesia, a se libertar de diferentes opressões e dores. E aí eu fui convidada, na verdade, a conhecer a poesia preta. Eu não conhecia, não sabia que a poesia preta existia, não conhecia as referências. E aí eu comecei a estudar junto com elas. E aí o grupo se formou, se fortaleceu e elas passaram a fazer intervenções literárias, poéticas, com as suas referências. Só que hoje esse grupo está bem maior, já não tem mais somente pessoas que passaram por essa experiência, tem outras pessoas, já tem até um homem no grupo, que antigamente era um grupo só de meninas, e agora elas estão dentro dos territórios periféricos, através da poesia afro-indígena ribeirinha, combatendo o abuso sexual. Com crianças, desenvolvendo uma produção de escrita poética com crianças, trazendo referência. Então, assim, aí está aquela questão de eu me reconhecer quem eu sou dentro desse espaço e como eu posso atuar para que a minha atuação influencie no coletivo, né? E aí é nesse momento que eu falo assim, eu não tenho como estar em outro lugar. Eu vi todo esse processo de se desenrolando, eu sou encantadíssima com isso. Isso virou filme, tem um filme que conta a história desse grupo e conta a história de algumas delas. E assim, eu realmente não sei como é que se faz para sair de uma dor como essa, até porque não passei por ela, não é meu lugar de fala. Mas eu desconfio de que elas têm muito mais algo além de mim mesma, em termos de força, de resistência, de militância, porque elas estão vivas, mas elas não decidiram só viver, elas decidiram em salvar vidas através da arte delas. Eu não sei se eu teria toda essa força. Nossa, que forte, né? O que é ser professor nos dias atuais? É ser humano. É ser humano. É errar, é acertar, é ouvir, é falar, é se entregar, é dialogar e nesse diálogo fazer besteira.
assim, ter limitações. Nós temos limites. Tem uma coisa assim de que as pessoas acham que o professor pode tudo, e quando ele não consegue fazer algo, ele é punido assim de uma maneira absurda, né? Na pandemia, inclusive, eu oscilava. Uma hora professora rei, na outra hora ele não era ninguém, assim, não prestava. Por quê? Porque todo mundo podia exercer a profissão, mas de repente ninguém conseguia exercer a profissão. Ele tinha que dar conta principalmente, né, as pessoas que são pães, né, que têm a função de pai, de mãe, enfim, tinha que dar conta da alimentação aqui com uma mão e com o celular fazendo live, encaminhando atividades pedagógicas. Então, assim, chega um momento em que a gente tem que se olhar, nós, professores, educadores, e dizer assim, nós somos humanos e temos limitações. E tudo que nós fazemos é de acordo com o lugar onde nós estamos e com a estrutura que temos. Então, ser professor é se amar para poder amar o outro. Eu preciso reconhecer até onde eu posso ir e pedir ajuda nos lugares em que eu tenho que ir e não consigo ir sozinha. Então, ser professor é ser humano. Você pode deixar uma mensagem para os professores, estudantes e toda a comunidade escolar? Olha, a mensagem que eu tenho para te dizer é que nós passamos, e não só passamos, mas ainda estamos num momento muito duro, de perdas em todos os sentidos. Mas o meu coração, e aqui é um coração realmente que está falando, não somente de professora, mas de todas as funções que se acumulam nesse ser, é que ainda há esperança de coisas melhores. Eu consigo perceber esse momento de esgarçamento emocional e físico muito grande, mas também de entendimento de processos e de um período de gravidez, de gestação. Eu acho que nós estamos num período de compreender e refletir para gerar coisas, mas coisas boas para o amanhã. Infelizmente, nós precisamos perder pessoas para entender o valor à vida. Infelizmente, nós precisamos, da pior forma possível, termos que ser freados para compreender que as coisas simples são mais importantes do que a correria do dia para garantir coisas que nem são tão importantes. Pessoas são importantes, vidas são importantes. E dentro da área de educação, dentro da área do ensino, nós estamos lidando constantemente com vidas. Então, primeira coisa que eu tenho para dizer, parabéns pela tua existência e atuação, pela tua resistência e por esse sonho compartilhado de acreditar que é possível. Em segundo lugar, calma. Nós estamos fazendo o nosso melhor, mas nem sempre conseguimos alcançar o que queremos. E para os alunos, para os jovens, se agarrem com todas as forças, com pessoas e com situações que te levem para cima e para frente. Esse contexto de conexão, de internet, ele te traz tudo. É preciso crivar. É preciso pensar em quais são os papéis e as funções e as relações que me deixam bem. Mas não é um bem do aqui e agora, mas é um bem para o futuro também. Isso vai me gerar bem, né? E aí eu costumo dizer para os meus filhos em casa, o que eu vou dizer para vocês, é responder 3 perguntinhas. Eu estou pensando o bem? Eu estou falando o bem? Eu estou fazendo o bem? Então eu estou preparado para receber o bem. Então bora tentar pensar assim, porque quando a gente pensa assim, a gente olha a dor do outro e se importa com ela. E ao se importar, a gente tenta junto solucionar. E quando a gente tenta junto, a gente fica mais forte e cresce junto também. Ótimo. Agora você deixa os contatos, você mostra o livro e seja à vontade agora. A minha rede social, eu vou passar o endereço do Instagram. Eu atuo na Terra Firme, né? É o bairro onde eu moro e ele é bonito de falar Terra Firme, né? Nossa Terra Firme. Então, a minha rede social é Lilia Melo TF, TF de Terra Firme. Então, é @Lilia Melo TF, de Terra Firme.
E aí, por lá, já pode entrar em contato por direct, enfim, a gente vai trocando ideias. Existe a rede social do projeto, que é Cineclube TF. Cineclube TF, de Terra Firme. Então, tem o YouTube, tem o perfil do Instagram e tem o perfil do Facebook. Lá tem todas as obras, as ações que nós estamos fazendo, que nós já fizemos. É muito bacana seguir também as redes sociais do projeto. Toda essa movimentação que nós fizemos de 2015 para cá, ela foi estudada por uma professora da Unicamp e virou uma tese de doutorado. Essa tese, ela foi selecionada alguns capítulos juntamente comigo, porque nós fizemos esse estudo juntas, e aí nós publicamos o livro. Essa menina da capa, ela foi minha aluna desde o fundamental ao ensino médio também, hoje ela está se formando em Direito, a Josi Alves. E o nome do livro é Letramentos no Ensino Médio, deixa eu ler aqui que é grande, Prática Docente, Resistência e Sobrevivência na Amazônia, na periferia da Amazônia. Ele vai ser lançado mês que vem, mas eu já estou aqui fazendo a divulgação desse livro, e é um livro interessante não somente para sujeitos da área da educação, mas sujeitos que têm interesse de compreender o processo de ensino-aprendizagem em qualquer área, em qualquer ambiente de aprendizagem, principalmente os coletivos culturais de bairro periférico, porque nós atuamos muito nesse contexto. Então, podem me procurar na rede social, podem conversar comigo, e se quiserem o livro, podem pedir também lá pelo direct, eu dou todinhos as orientações para ter e adquirir um exemplar. Eu queria agradecer imensamente, Josi, pelo convite, parabenizar pela iniciativa, dizer que essas iniciativas elas são importantíssimas e é o que nós precisamos agora. Essa responsabilidade de estabelecer contato, construir redes afetivas e nutrir a nossa vontade de transformação e mudança na educação. Parabéns mesmo. Eu que agradeço, né? Gratidão por você ter aceito participar, e o seu projeto é muito, muito bom. Amei te conhecer o projeto, e gostaria muito que esse projeto virasse uma política pública, não só lá, mas em outros estados, que é muito, muito bom. Muito grata por você ter participado. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.